Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto muito comum nas cidades, que é o assunto chamado obra irregular. Gente, vocês sabem o que é uma obra irregular? Vocês sabiam que no Brasil inteiro, cerca de 50% dos imóveis existentes, eles são considerados irregulares? Dentro desses imóveis estão inclusos também as construções, inclusive construções novas, não somente aquelas antigas, construídas há anos pelos nossos avós, né, que faziam as coisas diferente do jeito que a gente faz hoje, mas obras novas, até mesmo obras em andamento. É, o, que, o que caracteriza uma obra irregular? Uma obra irregular, ela é caracterizada primeiramente quando ela não tem alguém cuidando como responsável técnico, um responsável habilitado. Pode ser um engenheiro, um arquiteto, que tem o cuidado de aprovar um projeto na prefeitura e fazer com que este projeto seja respeitado na obra, na execução da obra, tá? Então, quando uma obra tem um projeto aprovado e este projeto não é respeitado durante a execução da obra, esta obra ela é considerada uma obra irregular. Ou, por exemplo, quando você mora numa casa, mora num apartamento e por algum motivo você descaracteriza o projeto original aprovado pela prefeitura. Ou seja, você aumenta uma área construída, você cobre algum lugar que é considerado uma área descoberta, você cobre algum lugar que é destinado para ser um lugar de ventilação e iluminação. Então, sempre que você desrespeita um projeto aprovado, sempre que você aumenta a área construída em relação a um projeto aprovado, ou sempre que você faz uma obra sem nenhum responsável habilitado te orientando sobre isso, você está cometendo o grande erro de fazer uma obra irregular. Eu vou contar aqui para vocês quais são as desvantagens de você executar uma obra de forma irregular. Num primeiro momento, vamos supor que você tenha contratado um responsável técnico, você tenha contratado um arquiteto ou um engenheiro para te orientar no dimensionamento do projeto, na criação do projeto. E aí a gente perde horas discutindo sobre um projeto, como que ele fica bom, como que ele fica melhor, como que ele pode ser, como ele não pode ser. A gente discute isso horas, dias, semanas, até meses com um cliente para fechar um projeto de arquitetura. E aí, ok, a gente aprova o projeto na prefeitura, tal, tá tudo lindo. E aí, durante a execução, o construtor, o cliente resolve, por algum motivo, não respeitar aquele desenho, não respeitar aquele projeto durante uma decisão ali na hora, durante a execução da obra. Muitas vezes os clientes, eles fazem isso, têm essa conduta na obra. Eu acredito que por falta de informação, porque às vezes uma simples decisão tomada dentro da obra, sem a orientação do seu responsável técnico ou sem que ele saiba, acaba trazendo várias consequências que às vezes fica de fato bem complicado de regularizar a obra, às vezes precisando até mesmo aguardar uma lei de anistia para regularização. Lei de anistia é um assunto que eu vou falar com vocês num próximo vídeo, tá bom? Então, seguindo sobre o assunto das obras irregulares, ainda em questões
de projeto, quando você tem o projeto aprovado e não respeita na hora da execução, você entra dentro de um problema chamado obra irregular. Quando você compra uma obra pronta, por exemplo, você compra uma casa, e aí lá no fundo tem um quintal lindo, descoberto, e você resolve cobrir ali porque você quer ter mais área coberta, enfim. Infelizmente, nas cidades atuais, a gente está perdendo aquela cultura de espaço livre, de espaço verde, de espaço que bate sol, que bate, sabe, um vento, sabe? Infelizmente, as pessoas têm uma falsa sensação de valorização do seu imóvel quando tem mais área coberta do que descoberta, o que é uma grande inverdade. Porque as áreas descobertas, elas têm um motivo de estar ali, tá bom? Então, quando você acaba aumentando a área da sua casa, sem a orientação de um responsável, sem estar acompanhando isso junto da prefeitura, sem ter a anuência da prefeitura, você está dentro de uma obra irregular, novamente. Então, a obra irregular, ela é basicamente caracterizada pela ausência de um responsável técnico, quando você tem um responsável técnico, pelo desrespeito ao projeto executado pelo responsável técnico, ou até mesmo quando você faz algo sem nenhum tipo de orientação. Quais são os problemas que uma obra irregular pode trazer para você quando você faz esse tipo de obra? Você pode, num primeiro momento, você está impedido de vender esse imóvel, porque as características dele foram alteradas. Então, nenhum agente bancário vai financiar esse imóvel do jeito que ele está, irregular. Então, você vai precisar regularizar o imóvel para depois fazer o financiamento, caso você tenha a intenção de vender. Num segundo momento, uma obra irregular, diante das outras obras no mercado imobiliário, ela acaba ficando desvalorizada. Por quê? Porque, estando irregular, já se subentende que essa obra não teve um acompanhamento de um responsável técnico. Logo, uma obra sem acompanhamento de responsável técnico não tem as garantias estruturais, não tem as garantias de segurança que uma obra regular tem, que é o alvará, que é o habite. Então, quando uma obra ela está irregular, um dos problemas é que ela se torna uma obra desvalorizada diante das outras junto ao mercado imobiliário, além da dificuldade da venda. Dentro desse assunto ainda, a gente tem um problema que eu até considero um dos mais graves, que é quando você faz uma obra de maneira irregular e você, por um motivo ou outro, você acaba prejudicando os seus vizinhos com a execução da sua obra de maneira irregular, você acaba afetando a casa dos seus vizinhos de alguma forma, e aí, como você não tem esse acompanhamento técnico, é muito mais fácil de você cometer um erro, de você cometer um engano, sem a orientação de alguém habilitado para te orientar, né? Então, os vizinhos podem sofrer afundamento de piso, recalques de piso, rachaduras, problemas estruturais, vazamentos, infiltrações, recalques, enfim. São N fatores que você pode causar aos seus vizinhos quando você tem ausência de um responsável habilitado te orientando. E agora, gente, eu abro aqui um parênteses, que esse tipo de problema com vizinhança, além de todos os problemas que você pode ter com uma obra irregular, que são multas, embargos da prefeitura, vem ainda esse problema que eu vou te falar, que eu acho que considero um dos piores e mais desgastantes quando acontece, que é um processo judicial. Eu abro aqui um parênteses agora, gente, para falar sobre
equipe de trabalho, tá? Nós, como arquitetos, engenheiros, buscamos sempre estar em contato com o pessoal do direito imobiliário mais experiente e mais capacitado. Eu vou abrir aqui um parênteses e vou falar de um grande parceiro, que é o doutor Ilmar Muniz, que me ajuda, que me representa e que me orienta sempre nas questões jurídicas. Além de ser um excelente professor, é um excelente mentor na questão jurídica, na questão empresarial, é um advogado de alta performance que está dentro dos meus parceiros de trabalho, que como escritório, como construtora, nós temos que estar sempre em contato com os melhores profissionais. Quando você é um dos melhores, quando você deseja ser um dos melhores no seu ramo, você incondicionalmente, você deve estar em contato com os melhores também. E eu, graças a Deus, tive a honra de conhecer o Dr. Ilmar Muniz. Ele é sócio da empresa Cavalcante Muniz, um escritório de advocacia em Santo André, que está dentro do meu círculo de melhores contatos profissionais. Agradeço ao Dr. Ilmar aqui neste vídeo, pessoalmente aqui. Dr. Ilmar, muito obrigada por todo o conhecimento, muito obrigada por toda a assessoria, muito obrigada por tudo, Dr. Ilmar. Excelente professor, excelente advogado e excelente ser humano. Muito obrigada. Agora, voltando ao nosso assunto de obras irregulares, quando você entra nessa seara de processo judicial, além de você tem que ter uma equipe de advogados muito bem preparada para te orientar, você precisa tomar o máximo de cuidado quando você entra nessa esfera de judicial, porque é um desgaste, assim, primeiramente para você mesmo, quando você entra nessa questão de obra irregular. Existem N fatores negativos que trazem uma obra irregular para quem a constrói. Eu ainda não descobri, tenho 20 anos de estrada aí na arquitetura, em construções, em projetos, eu ainda não descobri nenhum ponto positivo, nenhuma vantagem em você ter a vontade de fazer uma obra de forma irregular. Ainda não descobri. Porque no final, alguma coisa sempre vem de ônus nesse sentido. Então, gente, as obras irregulares, eu quero deixar aqui muito claro, é uma coisa comum, mas é uma coisa absurdamente errada. Tá? Existem normas, existem parâmetros que devemos respeitar e para isso ter um motivo para que isso seja respeitado, né? Então, nós como técnicos, engenheiros, arquitetos, técnicos de edificações, designers, enfim, todo o pessoal ligado à construção, incluindo advogados do direito imobiliário, a gente encontra esse tipo de problema com muita facilidade no nosso dia a dia. Muitos clientes vêm nos procurar buscando ajuda depois desse problema já estar ali consolidado. Então, muitas vezes esse problema fica muito complicado para a gente que é técnico resolver, porque já existe ali uma edificação pronta, existem problemas estruturais, às vezes a gente não consegue demolir, enfim, são N fatores que nos empurram para não fazer uma obra de forma irregular. Nós, como arquitetos, engenheiros, minha equipe, eu sou a Luciana Barreto, da Arquitec Santo André. Eu tenho uma equipe altamente qualificada, fazemos projetos personalizados para cada cliente, a fim de
de oferecer a melhor experiência na área da construção, tanto seja para vender, para comercializar ou para morar. Então, gente, nós arquitetos somos preparados para isso, nós estudamos para isso, para fazer um projeto bacana, para fazer um projeto legal, para te proporcionar um ambiente com qualidade de vida. Então, às vezes as obras irregulares, elas te eliminam todas essas qualidades e vocês não percebem, né? Porque a única coisa visível ali é que existe mais área construída do que a permitida, mas não existe mais qualidade de vida do que você merece, entendeu? Então, assim, pessoal, sempre que houver problemas com obra irregular, busque um profissional habilitado, busque orientação, mas antes de tudo, gente, antes de fazer uma obra irregular, busque a orientação de um responsável habilitado. Seja ele um arquiteto, seja ele um engenheiro, alguém para orientar, para que você não tenha problemas futuros. Então, pessoal, fica aqui a minha orientação em relação a obras irregulares. Num primeiro momento, pode até ser que você tenha a sensação de que esteja fazendo algo bacana, alguma vantagem você deve estar levando sobre isso, mas de verdade, não. Você está semeando com certeza algum tipo de problema que você poderia ter evitado, considerando se você fizesse uma obra de maneira regular, ok? Gente, se precisar de ajuda, meu link de contato está na minha bio e eu peço que vocês curtam e compartilhem aí com seus amigos. Essa informação é muito útil para quem está aí no ramo da construção, dos projetos e das obras. Tchau, gente. Obrigada.